Bom, esse é um tutorial sobre como fazer gráficos de comparação de média entre dois grupos, dois ou mais grupos, na verdade. Então, seguindo aqui, depois da explicação inicial sobre esse primeiro layout do GraphPad, eu vou escolher o tipo de tabela ou gráfico do tipo coluna. Ao invés de entrar ou importar dado numa nova tabela, eu vou começar com um tutorial, tá? Quando eu seleciono o tipo coluna, percebam que aqui em cima a apresentação do gráfico ela também muda, tá? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de controle tratado, tá? Então, eu vou utilizar um exemplo de um artigo recentemente publicado por nós, que analisou o desempenho de idosas num teste de caminhada de 400 metros. São 400 metros para as idosas percorrerem na verdade, a distância no menor tempo possível. E nesse exemplo aqui, eu vou, na verdade, comparar o desempenho desses dois testes de caminhada, tá? A ideia do artigo era avaliar a reprodutibilidade do desempenho, tá? E uma das formas de avaliar a reprodutibilidade é ver se, em média, esse desempenho dessas idosas, elas são diferentes ou não. No artigo, a gente separou por idosas ativas e idosas sedentárias. Para esse exemplo, eu vou colocar tudo, só para que a gente tenha a ideia, na verdade, é só visualizar como criar o gráfico e não analisar o resultado profundamente nesse aspecto, tá? Então, eu tenho, na verdade, dois grupos, não dois grupos, eu tenho um grupo de idosas que fizeram um teste duas vezes, então esse seria um teste T pareado, tá? Eu não estou comparando um grupo a outro nesse caso. Então, teste T pareado, eu vou escolher a opção aqui e clicar em criar. Quando eu clicar em criar, ele vai abrir essa janela aqui, tá? Então, aqui na coluna, na verdade, em cima, a gente tem uma série de abas que dão algumas opções aqui sobre escolhas de gráfico, de tipo de variável, desfazer, refazer, enfim. Na coluna da esquerda, a gente tem algumas opções como a tabela de dados, né, data table, tem as informações do projeto, os resultados, que é para análise estatística, e os gráficos que já foram criados. Na verdade, já que a gente está seguindo um tutorial, ele já vem um gráficozinho pronto com essa comparação que ele coloca. E aqui nessa janela principal, onde tem essa estrutura parecida com o Excel, é a tabela de dados com algumas informações aqui. Essas informações que estão colocadas aqui, elas são explicadas nesse textozinho, nesse arquivo de texto em amarelo. Então, como os dados são organizados? As duas colunas representam dois tratamentos sequenciais. Cada linha representa diferentes sujeitos, ou um diferente conjunto de dados, nomeados de acordo com o título da linha, certo? Note que, diferente de muitos programas estatísticos, os grupos são sujeitos. Os grupos e sujeitos não são definidos pelas variáveis de agrupamento. Ao invés disso, cada coluna define um grupo em separado e cada linha representa um sujeito diferente. Então, é como se o sujeito GS aqui ele fosse submetido primeiro ao tratamento controle e depois ao tratamento real. JM é a mesma coisa, tá? Para a gente não importa muito aqui, porque eu vou, na verdade, apagar o nome das colunas, porque não me interessa. Eu só vou e vou apagar também aqui essas outras informações. Por quê? Porque aqui para mim, na verdade, eu quero o teste de 400 metros, 400 meter walking test, e vou colocar 400 meter walk test 2, que são os nomes da minha variável, tá? Seria desempenho no teste de caminhada de 400 metros. E aí eu tenho aqui um Excel que tem essas colunas aqui. Essas duas primeiras representam o desempenho no teste. Eu vou copiar essas colunas e vou colar aqui. Ele colou todos os dados, são 36 idosas. Então, essa aqui é a idosa 1 no primeiro teste, no segundo teste. Então, o desempenho para cada uma delas no primeiro e segundo teste. Certo? Quando eu coloquei essas informações aqui, automaticamente ele já atualiza aqui no gráfico. Tá? Então, quando eu clico pela primeira vez no gráfico, ele vai pedir para eu escolher que tipo de representação desses dados eu quero. Então, existe uma infinidade de representações, tá? Aqui são para dados individuais. Então, eu posso apresentar, por exemplo, esses pontos conectados por linha, indicando, por exemplo, se as idosas mantiveram desempenho individualmente, mantiveram desempenho, melhoraram, pioraram o desempenho, fizeram um tempo maior ou fizeram um tempo melhor, certo? Eu posso colocar, por exemplo, com barra, né? E aí eu tenho aqui
a barra com desvio padrão e essa nuvem de pontos no entorno representando o desempenho, tá? Mas eu quero aqui... isso é bem interessante para alguns artigos, principalmente quando a gente tem um número amostral pequeno, né? Mas em outras situações também é aplicável. São opções aqui que podem ser utilizadas. Posso utilizar essa opção vertical aqui também. Eu tenho um traço que representa a média e as barras de erro, né? E os pontos individuais no entorno. Mas eu quero basicamente utilizar média ou mediana com a medida de dispersão, certo? Então eu vou selecionar aqui esse primeiro tipo de gráfico. Eu poderia escolher, por exemplo, como linha, enfim. Tem essa opção também de conexão, né? Nesse caso, como é o mesmo grupo fazendo 2 testes, faria até algum sentido colocar dessa forma, mas eu vou manter um gráfico tradicional de colunas, tá? Quando eu der OK, ele vai criar essas colunas. Aqui, né, preto seria o primeiro teste, cinza seria o segundo teste. E tudo isso aqui é altamente configurável, tá? A primeira coisa é toque meu, mas aí vai de cada um. Eu detesto o gráfico que ele tem... ele é como se fosse um retângulo, né? Então, se vocês olharem, ele é mais vertical do que horizontal. Então, se eu clicar 2 vezes aqui em cima de um dos eixos, ele vai abrir uma janela de opções para mim. E dentro dessa janela de opções tem uma aba aqui com o nome Frame and Origin. Então, esse gráfico ele tem 5,8 de altura e 3,39 de largura. Eu quero que ele fique do mesmo jeito. Então, vou dar um Apply. Ele vai ficar um gráfico quadradinho, mais bonitinho, tá? Ok. Aqui, nesse eixo, no eixo Y, tá? Eu tenho o desempenho, certo? Que poderia ser, por exemplo, o Walking Performance em segundos, que seria o desempenho no teste. E aí aqui eu tenho o teste 1 e o teste 2. Eu não vou colocar um título aqui embaixo, mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, testes. Mas, enfim, eu não quero colocar nada, vou só apagar e vou deixar sem, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui? O gráfico, na verdade, já está pronto. Eu posso configurar as cores, então se eu clicar nas barras eu posso escolher qual cor ela vai aparecer. Hoje, como a maior parte das revistas são online e não cobram por figuras coloridas, eu acho que a gente tem que usar essas cores de forma mais tranquila. Então, por exemplo, eu posso colocar vermelho para esse gráfico aqui, e ele vai aparecer dessa forma, e deixar cinza aqui. Eu posso colocar qualquer outra cor, posso deixar o preenchimento branco, posso deixar tudo vermelho, inclusive as barras de erro, a borda lateral, enfim. As configurações aqui vão do gosto do freguês, tá? Bom, e aí uma coisa que é importante aqui é as informações estatísticas. Eu posso ter isso calculado em algum outro local e posso trazer para cá, tá? E eu também posso usar o próprio GraphPad para fazer isso. Então, aqui na aba Resultado, na coluna da esquerda, eu posso clicar em Nova Análise, tá? E aí ele vai me dar a opção, ele me deu a opção aqui, ANOVA ou One-Way, né? Ou eu posso colocar o teste T não paramétrico, teste T ou outros testes não paramétricos. Sendo que, o que acontece? Eu estou utilizando um teste T pareado, tá? Então, eu vou escolher um teste T, vou dar OK. E aí ele está perguntando aqui como é que eu quero, né? Se essa comparação ela é pareada ou não pareada. Vou colocar a opção pareada, certo? Aqui embaixo ele pergunta se eu quero assumir que esses dados apresentam distribuição normal, ou seja, uma distribuição gaussiana, e aí eu preciso ter verificado isso aqui antes. Eu sei que sim, então eu vou colocar sim, utilizar teste paramétrico. E aí ele também pede para você escolher aqui entre 2 opções de teste. Eu vou usar o teste padrão, teste pareado. Vou dar um OK. E aí ele vai me dar aqui os resultados. Então, a primeira informação, né? Para o valor de P, está dando um valor de 0,02. Isso significa que houve uma diferença estatisticamente significante entre o teste 1 e o teste 2, certo? E aqui eu tenho as informações do valor de T, do erro, né? Na verdade, para os graus de liberdade para esse teste, e o valor de P, certo? Eu posso colocar essas informações lá na figura, ou eu posso simplesmente utilizar isso aqui para descrever no texto, certo? Então, reportar assim, houve uma diferença estatisticamente significante entre o teste de caminhada 1 e o teste de caminhada 2 nesse grupo de idosas, tá? E aí eu coloco as informações estatísticas do valor de T, do valor de P, né? As informações que forem relevantes. Ou posso também colocar isso na figura.
Vou copiar aqui essa célula, tá? E vou colar aqui. Só fiz Ctrl C lá e Ctrl V aqui. Então, apareceu esses valores aqui. Eu posso reportar isso da maneira como a regra de formatação colocar. Por exemplo, a APA, né, American Psychological Association, tem várias opções na verdade, várias opções não, várias instruções precisas sobre como isso deve ser reportado, certo? Posso também colocar o valor de IP aqui. Bom, eu vou colocar aqui, só para a gente utilizar como exemplo, se eu quisesse fazer múltiplas comparações aqui, para colocar uma figura com vários painéis, tá? Então, se eu clicar aqui nessa opção de texto, que seria esse T aqui sem estar com nada em volta, eu vou clicar nele, clicar aqui em cima no canto e colocar a letra A, que seria o meu painel A. E aí, eu vou colocar esse númerozinho um pouquinho mais para cá e vou diminuir o tamanho dele, que eu estou achando que ele está muito grande. Eu posso também usar atalho no teclado como Ctrl B, por exemplo, para deixar ele em negrito, para apresentar essas informações. Bom, então eu tenho o meu primeiro painel. Para não ficar fazendo múltiplas figuras, eu vou utilizar essa mesma estrutura que já foi pré-desenhada, e é bom porque os grupos vão ficar com as mesmas cores, tudo mais ou menos igual, tá? E aí eu vou duplicar toda essa configuração. Então eu vou clicar com o botão direito aqui nessa tabela, Duplicate Family, certo? Aí ele vai me dar a opção para eu escolher um outro nome aqui. E aí eu vou colocar, na verdade, aqui a frequência cardíaca de recuperação de 1 minuto versus frequência cardíaca de recuperação de 2 minutos. Eu não descrevi essa variável antes, mas a gente também media depois dos testes quantos batimentos essas idosas diminuíam depois que o teste acabava, tá? Essa é uma medida de controle autonômico cardíaco. Então, quanto mais batimentos essas idosas conseguiam baixar após o final do teste, melhor. Vou copiar as variáveis, vou só jogá-las aqui, Ctrl C lá, Ctrl V aqui, nada de novo. Vou trocar o nome das variáveis, Heart Rate Recovery 1 minuto, e aqui Heart Rate Recovery 2 minutos. Pronto. Fiz isso, automaticamente os resultados aqui já mudaram. Então, o T, que no primeiro teste deu 2,3, agora, já que eu atualizei aqui, já foi 4,9. O P também é significativo, né? Ou seja, a recuperação de 1 minuto ela é estatisticamente diferente da recuperação de 2 minutos. O que isso quer dizer? Que em 2 minutos as idosas recuperavam mais batimentos do que no primeiro minuto. Tá? Que era o óbvio, né? Você reduz muito mais batimentos depois de 2 minutos de recuperação após o final do teste do que com 1, tá? Mas isso foi apenas para a gente utilizar como exemplo aqui. Eu vou trocar aqui onde tem A, eu vou colocar B, que seria o meu segundo painel. O Walking Performance, na verdade, isso não é a mesma coisa. Na verdade, eu estou tratando aqui de recuperação da frequência cardíaca, Heart Rate Recovery, e aí eu vou usar aqui Heart Beats, que são números de batimentos, tá? Pronto, eu tenho minhas duas figuras prontas, e agora, eu vou exportá-las individualmente? Não. Eu vou criar um layout aqui, a última opção que tem aqui embaixo, Layout, clica nele, e ele vai abrir uma janela pedindo para você escolher a conformação que você quer, se você quer no formato retrato ou no formato paisagem, e quantos painéis você quer. Eu poderia fazer aqui 6, 8, 10, 20 figuras que fosse, tá? Como eu só tenho duas para esse exemplo, eu vou usar duas aqui no formato paisagem, landscape. Ele está com um zoom maior aqui, eu vou clicar no botão Ctrl e usar o scroll do mouse para diminuir. Para colocar os gráficos aqui, ou eu posso clicar aqui, eu dou 2 cliques e ele pede para eu escolher, então eu vou escolher aqui o primeiro, que é o A. E a outra opção seria simplesmente clicar em cima do gráfico com o botão esquerdo do mouse e arrastar para cá. Então ele jogou aqui, vou segurar o Ctrl e usar o scroll aqui para dar um zoom. Opa, zoom demais. E eu tenho aqui o meu layout pronto. Feito isso, tanto aqui para o layout quanto para as figuras individuais, eu posso exportar usando a opção Export aqui. Quando eu clico em Export, tem várias opções aqui, formato, MF, MF+, PDF, JPEG, PNG, assim por diante. Eu vou escolher, por exemplo, o JPEG,
né? JPEG, PNG, TIFF são os formatos que as revistas pedem para submissão. Na resolução aqui eu tenho várias resoluções, normalmente sempre a máxima, que seria 1200 pixels por polegada. A pasta aqui eu posso selecionar qual que é, aqui já está a área de trabalho, é o que eu quero. E o nome do arquivo eu vou colocar aqui teste T tutorial. Quando eu der OK, ele vai exportar isso para a área de trabalho. Enquanto ele exporta, uma coisa que eu não fiz ainda, eu sugiro que vocês façam logo no início, é salvar o arquivo. Tá? Terminou a exportação aqui. Por quê? Porque senão tudo que eu fizer aqui vai ficar perdido. Quando eu vou salvar o arquivo, ele não salva o gráfico. O gráfico eu acabei de exportar. Tá? Ele salva o arquivo do projeto. E esse arquivo ele tem essa extensão aqui, .pzfx. Isso aqui é bom porque qualquer alteração que for necessária no gráfico, mudar a cor, mudar o tamanho, mudar não sei o que, alterar o valor, a gente consegue refazer e exportar novamente. Eu não preciso começar tudo do zero. Tá? Do mesmo jeito que se eu for fazer gráficos baseados nesse mesmo tipo de teste estatístico, eu não preciso começar do zero, eu só preciso copiar esse arquivo, fazer uma cópia dele, abrir e atualizar os dados do mesmo jeito que eu fiz aqui quando eu dupliquei a família. Tá? Então isso poupa tempo. Eu vou colocar aqui, eu já tinha feito um exemplo com correlação, vou fazer exemplo. Teste T. Pronto, o arquivo está salvo, o dado está exportado. Deixa eu só... O dado não, a figura está exportado. Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês. E... só um segundo, está carregando, vou lá, está aqui a figura, o arquivo em JPEG que eu acabei de exportar. Tá? Então perceba que a qualidade é bem alta. Mesmo se eu der zoom aqui, ele não vai ficar pixelado, tá? Mesmo se eu aproximar muito aqui, ele ainda vai manter uma qualidade relativamente boa. Perceba que isso aqui é apenas uma fração de toda a figura. Certo? Isso aqui seria o que seria anexado para a submissão do artigo. Bom, então é isso. Esse foi o tutorial de teste de comparação de média entre grupos.